Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos trabalhar com conjuntos numéricos, tá? Então, o primeiro conjunto é dos números naturais, representado pela letra N, onde seu primeiro elemento é o zero, e sempre somando 1, eu tenho o próximo número natural. Então, 0 mais 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, e assim por diante. Depois vem o conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, onde são todos os naturais, que estão aqui, 0, 1, 2, 3, e os inteiros negativos, então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. O conjunto dos números naturais inicia no zero e vai para o mais infinito, não tem fim. O conjunto dos números inteiros não tem início e não tem fim. Os racionais são representados pela letra Q de quociente, porque ele pode ser representado ou escrito na forma de fração. Todo número natural ele é racional. Veja só, eu consigo representar o número natural na forma de fração. Zero. O zero eu posso escrever 0 dividido por 1, que vai dar zero. 0 dividido por 2, que vai dar zero. 0 dividido por 3, que vai dar zero, e assim por diante. O número 4 é um número natural. O número 4 eu posso escrever 4 dividido por 1. Mas eu também posso escrever 8 dividido por 2, que é uma fração, que o resultado dá 4. Mas eu também posso escrever como uma divisão de dois números, né, inteiros, ó. 12 dividido por 3 dá 4. Então, todo número natural, ele é racional porque ele pode ser representado na forma de fração. A mesma coisa os inteiros. Os inteiros, todo número inteiro eu posso representar na forma de fração. Posso colocar apenas o denominador 1. Se eu coloco o denominador 1, isso aqui é uma fração. Ah, mas que outros dois números divididos entre si dá menos 3? Ah, o menos 6 dividido por 2 dá menos 3. O 9 dividido por menos 3 dá menos 3. O menos 27 dividido por 9 dá menos 3. E assim por diante, certo? Então, todo número inteiro, ele pode ser escrito na forma de fração. Se ele pode ser escrito na forma de fração, ele é um número racional. Os números decimais. Todo número decimal eu posso representar na forma de fração. Ora, 1,2. Como é que eu represento na forma de fração? Eu tiro a vírgula, eu tenho o número 12. Traço de fração, coloco 1, porque a fração decimal a gente sempre coloca 1. Um algarismo após a vírgula, eu coloco 0. Transformei em fração. 2,24. Tiro a vírgula, que número eu tenho? 224. Traço de fração. Número 1. Quantos algarismos após a vírgula? 2, 2 zeros. 12,625. Tiro a vírgula, que número eu tenho? 12.615. Coloco o traço, coloco o número 1. Quantos algarismos após a vírgula? 3, 3 zeros. Todo número decimal é racional, porque todo número decimal eu posso representar na forma de fração. Agora vamos para as dízimas periódicas. Toda dízima periódica é um número racional, seja ela simples ou composta, porque toda ela eu posso representar na forma de fração. Então aqui eu peguei uma dízima periódica simples sem parte inteira, só com período. Quem é o período que se repete? O 5. Então, como não tem parte inteira, eu copio direto o período que se repete, que é 5. Como esse período tem um algarismo, eu coloco 9. As dízimas periódicas, o denominador é sempre por 9. Número decimal é sempre 10, certo? Ó, outra forma de eu representar essa dízima, eu coloco 0, 5, como é 5 período que se repete, eu coloco um traço em cima. Aqui eu tenho 0,41, 41, 41. Outra forma de eu representar essa dízima, 0,41, como o período é 41 que se repete, eu coloco um traço em cima. Como é que eu transformo essa dízima periódica simples em fração? Como não tem parte inteira, eu copio o período que se repete. Quem é o período? 41.
2 algarismos, 2 noves. Agora aqui eu tenho 0,123, que eu também posso representar 0, o período que se repete é 123, então é um traço em cima do 1, do 2, do 3, para mostrar que é esse período que está se repetindo. Como é que eu transformo na forma de fração? Como não tem parte inteira é o que vem antes da vírgula, tá? Como não tem parte inteira, eu copio o período que se repete. Quem é o período que se repete? 123. Como são 3 algarismos, 3 noves. Agora eu tenho uma dízima periódica simples com parte inteira. Ela é diferente para mim representar na forma de fração. Então eu vou mostrar para vocês de duas maneiras. Um por definição e outro pela regra, tá? 1,4444 ou 1,4 e um traço em cima do 4, porque o 4 é o período que se repete. Então, aqui nessa dízima periódica simples, eu tenho a parte inteira, que é 1, que é o número que vem antes da vírgula, e eu tenho a parte decimal, porque se eu tirar esse 1, fica 0,444, e o período é 4, que é o que se repete. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica. O que é fração geratriz? A fração que gera este número, tá? Então, primeiro a gente vai separar a parte inteira da parte decimal, tá? Então, a parte inteira, 1 mais. Se eu tirar o 1, vai ficar 0. Então, 1 mais 0,4444. Pelo que eu acabei de explicar para vocês, 1 mais 0,444, como não tem parte inteira, eu transformo na forma de fração. Quem é o período que se repete? O 4. Um algarismo, um 9. Para mim somar, quando não tem denominador, eu coloco 1. Para mim somar este número com essa fração, eu tenho que tirar mínimo múltiplo comum dos denominadores. O mínimo de 1 e 9 é 9. 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. 9 dividido por 9, 1 vezes 4, 4. 9 mais 4, 13 nonos. 13 nonos é a fração geratriz de 1,4 ponto. Olha só. Então, olha só. 13 nonos é a fração geratriz de 1,444. Vamos ver se realmente dá. 13 nonos é 13 dividido por 9. Como é que eu faço 13 dividido por 9? Quantas vezes o 9 cabe no 13? Uma vez só. 1 vezes 9, 9. Pede uma dezena emprestada. 13 menos 9, 4. Aqui ficou 0. Sobrou 4. Para mim continuar dividindo, eu coloco uma vírgula e um 0. Quantas vezes 9 cabe no 40? 4 vezes. 4 vezes 9, 36. Pede uma dezena emprestada. 10 menos 6, 4. Aqui dá 0. Eu sempre posso colocar um 0 quando eu já coloquei a vírgula no número. Então, coloquei 0. Quantas vezes o 9 cabe no 40? 4 vezes. 4 vezes 9, 36. Sobrou 4, eu posso colocar o 0. Quando é que eu vou parar essa divisão aqui? Nunca. Então, realmente, 13 nonos é a fração geratriz de 1,444. A regra prática. Como é que eu faço a regra prática sem precisar tirar mínimo múltiplo comum? Bom, 1,444. A parte inteira eu vou chamar de PI. E P eu vou chamar de período. Então, olha só. Quem é a parte inteira aqui? 1. Quem é o período? 4. Então, aqui eu vou pegar a parte inteira mais o período. Quem é a parte inteira? 1 mais o período, que é 4. Só 1, 4. Não vou colocar todos os 4, porque eu não tenho como colocar, porque é infinito. Então, eu coloco a parte inteira mais o período que se repete, que é o 4. Então, parte inteira mais o período é 14, menos a parte inteira. PI é a parte inteira. Quem é a parte inteira? 1. Traço. E o denominador é o número de noves do período. Quer dizer, o meu período tem um algarismo, então eu vou colocar um 9. Se o meu período tiver 2 algarismos, eu vou colocar 2 noves. Olha só, quanto que é 14 menos 1?
13 nonos. Saiu lá direto a resposta lá, ó, os 13 nonos. Eu vou passar mais um exemplo, tá? 2,777 pontinhos. É uma dízima periódica simples. Tem a parte inteira, que é 2, e o período 7, que é o que se repete. Então, eu pego a parte inteira mais o período. A parte inteira mais o período é 27. Menos a parte inteira. A parte inteira é 2. Dividido pelo número de noves que tem o meu período. Meu período só tem um algarismo, então um 9. 27 menos 2, 25 nonos, é a fração geratriz dessa dízima periódica. Um outro exemplo. 45,23 pontinhos. Quem é a parte inteira? 45. Quem é o período? 23. Então, eu pego a parte inteira mais o período. Junto os dois, 45 e 23. 4.523. Menos a parte inteira. Menos a parte inteira. Aqui eu troquei. Então, 4.523 menos 45, tá? E aqui o número de noves, tá? É o número de algarismos que tem o meu período. Como o meu período tem 2 algarismos, eu vou ter 2 noves. Então, repetindo aqui, é a parte inteira e o período, menos a parte inteira, menos 45 aqui, tá? E aí tem que fazer essa subtração, tá? E colocar o resultado aqui. Agora, eu tenho uma dízima periódica composta. Qual é a diferença entre dízima periódica simples e dízima periódica composta? Tem a parte inteira, tem o período que se repete, mas tem um númerozinho aqui depois da vírgula que está atrapalhando. Quando é que a minha dízima periódica é simples? Quando logo depois da vírgula ela se repete o algarismo ou o período, né? Como tem um 3 aqui atrapalhando, que eu chamo de metido, de intruso, né? Então, assim, a minha parte inteira é 2. Este número intruso ou metido, ele é chamado de antiperíodo, que é o 3. E o período que se repete é o 5, certo? Então, agora nós vamos para a regra. A regra diz: eu pego a parte inteira, o antiperíodo e o período, menos a parte inteira e o antiperíodo, dividido pelo número de noves do período, mais o número de zeros é a quantidade de algarismos do antiperíodo. Vamos lá. Então, aqui, parte inteira, antiperíodo e período. Então, eu vou até aqui, 235. Menos parte inteira e antiperíodo, menos 23. Dividido. Número de noves do período. O período só tem um algarismo, só um 5. Então, um 9. O antiperíodo tem quantos algarismos? Um só, então um 0. Se fosse 31,555, teria que colocar 2 zeros aqui, certo? Se aqui fosse 53, 53, 53, teria que colocar 2 noves aqui, tá? Que fique bem claro. Então, a regrinha é a parte inteira, o antiperíodo e o período, menos a parte inteira com o antiperíodo, dividido. O número de noves aqui é o número de algarismos do período. O número de zeros é a quantidade de algarismos do antiperíodo. Então, vai dar 235 menos 23. Mas olha, eu tô aonde? 235 menos 23 dá 212. Olha só a loucura. 212 é horário. 212 sobre 90. Então, 235 menos 23, 212 sobre 90. Outro exemplo aqui, ó. Parte inteira, 2. Antiperíodo, 4. Período, 8. Então, eu pego
parte inteira, anteperíodo e período, até o 248, menos a parte inteira e o anteperíodo, 24, dividido, número de noves do período, um só, número de algarismos do anteperíodo, um só, 248 menos 24, 224 nonos. Então, assim, número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Quem é que pode ser escrito na forma de fração? Número natural, número inteiro, e os racionais, que além dos naturais e os inteiros, tem os números decimais e as dízimas periódicas. Agora, nós vamos para os números irracionais. Os números irracionais são aqueles que a gente não pode representar na forma de fração. Então, são os números não periódicos. O que são números não periódicos? Infinitos, né? Números não periódicos, tá dizendo. Ó, número não periódico é aquele que não se repete depois da vírgula, o algarismo. E tem que ter os 3 pontinhos porque ele é infinito. Se ele não tiver os 3 pontinhos, ele é um número decimal. E número decimal eu posso representar na forma de fração. Aqui eu tenho um outro número não periódico, 145, um catatal de algarismos, infinito. O número π vale aproximadamente 3,1415 e um catatal de algarismos. Em termos de matemática, para calcular comprimento, perímetro e área do círculo, a gente utiliza o π como 3,14. Tá? Mas o que é o número π? O número π é a razão. Razão significa divisão, é o quociente entre quem? Entre o perímetro da circunferência, o contorno da circunferência, pelo seu diâmetro. Diâmetro é 2 vezes o raio. Então, qualquer comprimento de qualquer circunferência dividido pelo seu diâmetro, eu vou encontrar o número π. Tá? As raízes não exatas, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Raiz de 1 é 1. Raiz de 2 não tem nenhum número inteiro que multiplicado por ele mesmo dê 2. Nem 3. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz quadrada de 4 é um número racional. Porque raiz quadrada de 4 é 2 e 2 pode ser escrito na forma de fração. Então, é um número racional. Agora, raiz quadrada de 5... né, é um número irracional. Todas as raízes não exatas, então é um número irracional. E os números reais? Os números reais é formado pela união dos racionais, que é o representado pela letra Q, unido com os irracionais, representado pela letra I. Então, ou um número eu escrevo na forma de fração, que é os racionais, ou eu não escrevo na forma de fração, que são os irracionais. Então, um número não pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. Ou ele é racional, ou ele é irracional. Mas ambos os números são reais, porque se eu for juntar o conjunto dos dois números, eu formo o conjunto dos números reais, que são todos os números. Certo, pessoal? Um bom estudo para vocês, um beijo, fiquem com Deus.